Beleza, pessoal? Estamos nós aqui novamente, tá? Dando continuação às nossas aulas remotas, e hoje eu vou trabalhar com vocês o último tópico a respeito de gases, tá? Então, hoje nós vamos apresentar para vocês, eu acredito que não seja inédito, porque vocês já devam ter visto isso no primeiro colegial, uma grandeza física que trabalha pressões parciais de misturas gasosas. Isso é muito bacana porque ajuda os cientistas a entender o comportamento dos gases na nossa atmosfera. Por quê? Porque a atmosfera ela é feita por uma mistura gasosa. Então, o comportamento da atmosfera como um todo, ele é entendido a partir do momento que as pessoas têm informações a respeito das pressões parciais, tá? Que os cientistas têm informações a respeito das pressões parciais. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre pressão parcial. Então, acabei de fazer essa introdução. Para vocês terem noção, o ar que nós respiramos, ele tem, dentre outras coisas, nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor d'água, gás carbônico, gases em menor quantidade e assim por diante. Então, esse ar que nós respiramos faz parte da nossa atmosfera e é composta por uma mistura de gases, tá? Só que você estuda a atmosfera como um todo, enquanto que nós sabemos que cada um desses gases que nós estamos comentando aqui, nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor e CO2, cada um desses gases exerce uma pressão dentro da pressão atmosférica. Cada um desses gases tem a sua parcela de colaboração dentro das propriedades que a pressão atmosférica apresenta. Tá? E essa pressão, quando eu passo a estudar gás por gás, porque cada gás terá o seu comportamento, apesar de ele fazer parte da mistura, cada um tem as suas propriedades, cada um é estudado separadamente, cada um é estudado parcialmente. Então nós dissemos que vamos dizer que cada gás desse tem a sua pressão parcial. E que a pressão total, né, no caso a pressão atmosférica, ela é dada pela somatória das pressões parciais que compõem todos os gases da mistura. Então a pressão total vai ser a soma das pressões parciais dos gases que compõem uma mistura. Isso foi proposto por Dalton, tá, e os demais cientistas da época, e é conhecido como Lei de Dalton das pressões parciais, que é esse esqueminha que está aí para vocês. Vocês vão ver, eu tenho um gás A, ele tem um determinado número de mols de gás e uma pressão para A. A mesma coisa, ele tem uma determinada quantidade de gás B, uma pressão parcial de B, uma determinada quantidade de gás C e uma pressão parcial de C. Então, PA, PB, PC. Quando eu misturo os três gases, eu passo a ter uma mistura gasosa. E a pressão total nessa mistura ela é dada pela soma da pressão de A, B e C. Ótimo, tá? Então é isso que precisa ficar claro para vocês. Eu vou estudar as características de uma mistura gasosa, mas se eu souber as características de cada gás que compõe essa mistura, quando eu somo esses gases, eu tenho as características, a quantidade de número de mols de gases ou a quantidade da pressão total da mistura a ser estudada. Ótimo. Vejam só.
Aqui eu já coloquei para vocês o próximo slide e como eu disse lá, para saber anteriormente, para saber a pressão total de uma mistura, eu preciso saber a pressão parcial de cada componente que compõe essa mistura. Como eu tenho 3 gases vistos anteriormente aqui, que é o A, o B e o C, eu vou pegar as pressões parciais de todos. Usando o Clapeyron, PaV é número de moles do gás ART, pressão parcial de B é volume, número de moles de B é RT, pressão parcial de C é o volume do gás, número de moles de C é RT. Ótimo. Não vamos esquecer que eu quero saber a pressão total da mistura gasosa. E a pressão total, ela é dada pela somatória das pressões parciais. Gente, eu estou frisando demais isso, eu estou batendo martelo nisso, eu estou sendo repetitivo, porque é de suma importância. Isso daqui é teoria, não é fórmula. Isso é teoria, tá? Agora eu preciso das pressões parciais para saber a pressão total. Tenho as formulinhas em cima. Então o que eu faço? Se a grande estrela desse show, dessa parte do conteúdo é a pressão, o que eu tenho que fazer com ela nessa equação e nessa equação? Eu tenho que isolar a pressão. E para isolar a pressão, eu pego o volume e mando para o lado de lá, da igualdade. Então fica PA igual NARTV, PB NBRTV, PC NCRTV. Ok. Feito isso, eu isolei as pressões que eu precisava. Beleza. Só que eu vou pegar essa equação para A, para B e para C e substituir aqui em cima, porque o que é isso? É PA, PB e PC. Tá, então onde eu tinha PA, coloco essa expressão, onde eu tenho PB, essa expressão, onde eu tenho PC, essa expressão. Somo as três e verifico o que existe de comum entre elas que dá para a gente separar. É a constante universal dos gases, temperatura e volume. Então aqui ó, existe em comum, então você já deixa separadinho RTV e somo os números de mols. Quando eu somo Na, Nb e Nc, eu estou somando a quantidade de matéria, o número de mols de cada gás para compor a mistura. Se PA, PB, PC dá a pressão total, então Na, Nb, Nc me dá o número de mols total. Lembrando que pressão e número de mols são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Maravilha. Feito isso, eu consigo introduzir agora um conceito novo chamado de fração molar. Está aqui uma nova expressão físico-química para somar, agregar ao que vocês já viram. Número de mols é massa pela massa molar. Molaridade é o número de mols do soluto pelo volume. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume. E aí eu tenho também agora fração molar de um gás é igual à relação, a divisão entre o número de mols desse gás pelo número de mols total da solução, da mistura. Então, é uma definição nova. Fração molar de um determinado gás vai ser a relação entre o número de mols desse gás pela somatória dos gases que compõem a mistura. Ok. E aí eu chego até então, espera lá, eu tenho um gás A e tenho uma mistura gasosa. Tenho aqui
um gás A e uma mistura gasosa. Eu estou relacionando o número de mols e sei que o número de mols é diretamente proporcional à pressão. Então, o que eu teria como pressão de A? Essa equação que já foi trabalhada. O que eu teria como pressão total? Essa equação também que já foi trabalhada. Aqui eu não estou relacionando o número de mols, então eu também quero relacionar as pressões. Para isso, eu chego nessas equações aqui. A pressão total de N total RTV dividido pela pressão parcial de A, NARTV. Quando eu faço essa divisão, eu consigo fazer o que aqui, pessoal? Cancelar essas três grandezas e fico com a seguinte equação. P total por N total é igual a PA, que é a pressão parcial de um gás, sobre o número de mols desse gás em específico. Dá para mexer na formulinha? Dá para mexer sim. Eu sei que o número de mols do gás em questão dividido pelo número de mols total de gás vezes a pressão total é igual à pressão parcial. Ok. Espera aí. NA por N total é a definição trabalhada agora mesmo, que é a fração molar. Então, meus amores, lei de Dalton. A pressão parcial de um gás é igual à fração molar desse gás vezes a pressão total. Tá? Pressão parcial de um gás é igual ao produto entre a fração molar do gás em questão vezes a pressão total. Lembrando, é muito importante lembrarmos isso, que a fração molar é dada por essa expressão e que a gente chega nessa daqui. Beleza? Pessoal, já eu entro com os exercícios e hoje, além dos 3 exercícios da apostila, eu vou dar exercícios extra, que eu não vou gravar, eu vou fazer na hora. Já a gente entra com vocês ao vivo para resolver exercícios à parte, tá? Abraço!